Software Testing Lifecycle, também conhecido como STLC ou STLC. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso e não só isso. Eu vou trazer aqui um diagrama de como funcionaria um Software Testing Lifecycle. E galera, eu quero que vocês entendam que esse diagrama aqui ele não saiu da minha cabeça. Obviamente, eu tenho muito tempo de experiência, eu utilizo esse tipo de fluxo, né, que eu vou mostrar aqui para vocês no diagrama. Mas não só isso, esse diagrama é o diagrama que estamos utilizando na empresa que eu trabalho, tá? E é até muito interessante falar que nós somos hoje em 3 QAs a nossa empresa. Eu sou brasileiro, o outro QA é ucraniano e a outra QA é indiana. Então, nós trabalhamos juntos para montar esse diagrama especificamente para nossa empresa, tá? Obviamente, em algumas empresas, esse diagrama, né, esse fluxo de trabalho, de testes, ele vai ser sim um pouco diferente. Porém, eu quis trazer para vocês aqui um diagrama que eu sei que ele vai funcionar para a grande maioria das empresas, tá? Grande maioria dos projetos, porque ele é bem padrão. E não só isso, é legal falar também que, poxa, são 3 QAs, né, com muita experiência aí, fazendo esse diagrama e eu quis trazer isso para nossa aula, tá? Mostrar para vocês como o nosso conteúdo, né, aqui da Lume, é internacional, eu posso dizer. O nosso conteúdo aí, ele é de uma qualidade na qual você pode utilizar em qualquer lugar do mundo. Porque eu já validei todo esse processo aí em empresas não somente brasileiras, como também empresas americanas e, no caso, canadenses, tá? Então, eu espero que vocês gostem aí do conteúdo. Eu sou o Manny, tô muito feliz de trazer isso para vocês. Deu um pouquinho de trabalho, mas vai ser muito legal. Então, bora, galera! Então tá, galera, eu vim trazer aqui o nosso diagrama, mas antes disso, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Software Testing Lifecycle. O STLC, ele nada mais é do que um processo de qualidade focado em testes. Então, como os testes vão funcionar para trazer a qualidade final para o produto. Por esse processo, nós garantimos que o nosso produto seja terminado com qualidade. Isso é de extrema importância. Normalmente, o STLC ele vai sempre existir caso existam testers e QAs, e provavelmente, mesmo que não existam testers e QAs, o STLC vai existir mesmo que ele não seja definido, porque o software ele tem que passar por testes, nem que o teste seja mínimo, né? Mesmo que o teste ali seja um Product Owner, né? Um PO, ou até mesmo um desenvolvedor testando. Não significa que ele vai ser um processo completo e bem feito, bem estruturado. Porém, ele vai existir, né? Eu acho muito difícil aí você estar numa empresa séria e não existir nenhum processo de teste, nem que sejam pelos desenvolvedores, tá? Então, pensando nisso, eu vim trazer aqui o que eu gosto de chamar de Software Testing Lifecycle campeão, né? O melhor que eu já utilizei até hoje. Obviamente, dependendo do processo da sua empresa, ele pode alterar. E isso não significa que ele é ruim, tá? Os processos de empresas são diferentes, os produtos são diferentes. Então pode ser que você aí esteja trabalhando com um processo que não necessariamente vá se encaixar com esse diagrama que eu vou te falar. Porém, eu vou ser bem sincero aqui, a grande maioria dos projetos que você trabalhar vão se encaixar sim com esse processo. E óbvio, né? Você aí com a sua expertise no projeto, no produto, de como vocês estão trabalhando, vocês podem sim fazer alterações desse projeto, mas podem se utilizar de base dele também. É muito legal. E caso vocês ainda não tenham um processo bem estruturado na sua empresa, ou até mesmo você aí tá fazendo entrevistas, né, querendo começar na área, você pode sim se utilizar desse diagrama para mostrar para o entrevistador, ou no caso se você já está trabalhando, para mostrar aí para o seu time, né, o que você pode trazer com esse diagrama. Lembrando, esse diagrama que eu vou trazer hoje, ele é focado aí em processos que se utilizam de Scrum e, no caso, metodologias ágeis, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre as principais reuniões, né, as principais meetings que temos no Scrum, né, que seria o Grooming, Planning, né, a gente vai focar um pouquinho nessas. Então, se você se utiliza dessas reuniões, vai encaixar perfeitamente ali, tá bom? Além disso, galera, deixar uma coisa clara, isso daqui não é uma bala de prata. Isso daqui com certeza tem muito valor, mesmo que você não se utilize do diagrama, né, do fluxo inteiro e desse processo inteiro que eu vou mostrar para vocês, podem sim existir outros processos, porém não são o mesmo, tá? Existem muitos processos, existem muitas formas de se trazer esse tipo de life cycle aí, né, de teste, né, de processo para dentro da empresa, que não necessariamente seguem os mesmos padrões que o que eu vou trazer hoje, perfeito? Mais uma coisinha, se você aí não conhece muito das cerimônias de metodologia ágil, eu lancei já um vídeo aqui no nosso canal, se eu não me engano, inclusive foi o último vídeo que foi lançado, que falam sobre essas reuniões. Então é Daily, Planning, Grooming e Retrospectiva.
tá? Então, você pode sim dar uma olhada, inclusive se você ainda não sabe o que é isso, vai lá dar uma olhada, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender melhor como funciona esse processo aí, como funcionam as reuniões e obviamente vai te ajudar muito a entender esse vídeo, porque a gente vai trazer essas reuniões para dentro ali do nosso diagrama e eu não vou discorrer tanto sobre elas, então é muito legal que você veja aquele outro vídeo, beleza? Então com isso dito, bora lá galera! Então time, vamos lá, aqui vocês podem ver que eu tô com meu diagrama em branco, né, não tem nada, eu prometi aqui um diagrama para vocês, não tem nada, mas por que que não tem nada? Porque eu resolvi fazer esse diagrama aqui com vocês, tá? Lembrando que eu tô basicamente me baseando no mesmo diagrama que a gente tá utilizando na empresa que eu trabalho, tá? Para quem não sabe, é uma empresa canadense. Então, saibam que esse sim é um processo que funciona para tanto empresas brasileiras quanto empresas internacionais, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui. Eu vou marcar aqui as reuniões principais do Scrum, né? Que é da onde a gente vai trazer todas as informações. Então aqui tem a grooming, que eu vou também chamar de refinamento. Eu vou tentar trazer tudo em inglês e português, pelo simples motivo de que as coisas elas são muito faladas em inglês, tá? E para você aí que não tem costume de falar inglês, não sabe falar inglês, né? Saiba que é muito importante aprender, tá? E é por isso que eu tô colocando os nomes em inglês aqui. Mas eu também vou deixar em português para que você consiga fazer essa ligação entre o português e o inglês, fique mais fácil, perfeito? Beleza, então. Eu vou deixar a grooming aqui, vou deixar a planning aqui. A planning, que é nada mais do que a reunião de planejamento, né? Fica mais fácil assim. E aqui eu vou trazer uma outra coisa que eu vou chamar de QA column. Por que QA column? Quando você está trabalhando ali com Kanban, com Scrum, né, você tem ali o seu board, normalmente você como QA vai trabalhar como a QA column, né? Você vai ser a coluna de QA. O que é a coluna de QA? Quando nós temos aí o passo a passo, né, de um processo no board, nós vamos agir dentro daquela task, né, dentro de uma feature que a gente precisa testar, quando ela chega na nossa coluna de QA. Ela pode também ser chamada de teste, né? Pode ter vários outros nomes relacionados aí com teste, mas eu chamo ela de coluna de QA. Então aqui eu estou referenciando a essa coluna de QA que nós temos no nosso board, tá bom? Então perfeito, galera. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Dentro da grooming, do refinamento, nós temos que trabalhar com a descrição da nossa feature. Então, o que você como QA tem que trazer principalmente para essa reunião e para as tasks que vocês estão analisando? A primeira coisa, planejamento de teste. Então aqui você vai trazer o planejamento de teste. O que seria o planejamento de teste? Você vai dizer aí quais são as coisas que vão ser testadas, como elas vão ser testadas e também pensar no que vai ser testado ali, né? Pensar como que essa feature vai ser testada, trazer a visão de QA para a feature que vai ser desenvolvida. Por exemplo, eu gosto de fazer esse exemplo que é uma tela de login. Você vai ali falar, então beleza, a gente precisa pensar que a parte de e-mail, né, que você coloca no seu login o e-mail, você tem que verificar mesmo se é um e-mail, verificar se assim ela é um password e ela não está sendo mostrada. Tô falando coisas bem simples aqui para deixar claro, tá? Então você vai colocar isso na descrição. Quando vocês estiverem planejando, né, quando vocês estiverem refinando ali aquela task, você tem que colocar essas visões relacionadas ao teste. Outra coisa que você pode sim colocar e deve, na verdade, são os casos de teste. Então, os casos de teste você já pode ir ali pensando quando você fizer o refinamento. Uma coisa que eu sempre faço, que eu gosto de fazer, é antes de fazer o refinamento, criar essas tasks, né? Ou vamos imaginar que a task já está criada no seu backlog. Você pode, antes mesmo do grooming ali, se você quiser fazer um a mais, ir lá e adicionar já os casos de teste, já pensar nos casos de testes. E também ajudar nos critérios de aceite, tá bom? Os critérios de aceite ali é o que vão dizer se essa task está pronta ou não, ok? Deixa eu arrumar aqui. E lembrando, né? Tudo isso vai vir do backlog, ok? Então aqui já está vindo do backlog e ele vai começar na grooming. Quando você for fazer essa reunião, você tem que ter certeza que você está levantando esses pontos, tá? Muito, muito importante que isso aconteça, galera. Perfeito. E aí, a grooming foi feita, o refinamento foi feito, a task está lá prontinha para ser utilizada, certo? E ela vai passar pro planejamento, tá? Na planning o que vai acontecer? Você vai estimar
aquela feature. O que significa isso? Você vai falar o quão difícil ou quão demorada vai ser para finalizar aquela feature. E como que é? Você tem que trazer a visão de teste para cima disso. Por quê? É muito comum que o PO, o PM, né, e o desenvolvedor, quando eles estiverem fazendo essa reunião, eles pensem muito no desenvolvimento da feature, né? Quão difícil é desenvolver, quão difícil é produzir aquela feature para ela ficar pronta. Porém, você tem que também pensar o quão difícil é testar. Porque existem tasks que são muito fáceis de ser desenvolvidas, mas difíceis de ser testadas, vice-versa, e também tem fáceis de desenvolvidas e fáceis de ser testadas, e difíceis de ser desenvolvidas e difíceis de ser testadas, tá? Elas podem ali tocar em muitas partes do sistema, né? Então pode fazer com que isso seja meio longo pra gente. Então aí a gente tem que estimar pensando nos testes, tá? Isso é de extrema importância, isso vai fazer com que aquela task ela seja melhor estimada, né? Então você vai ter uma previsibilidade melhor daquela task. Se a gente tirar o esforço de testes daquela task, ela pode ser um pouco mais rápida. E isso pode frustrar ou até mesmo bagunçar os números no final da sua sprint, né? Você vai acabar tendo um valor ali que não é real, porque vocês acabaram falando que uma task tem uns 5 pontos, vamos imaginar, ela ia demorar, sei lá, uma semana para ser desenvolvida, mas ninguém pensou no tempo de teste, nos possíveis bugs que podem ser retornados. Então isso é de extrema importância que você bata o pé em relação a isso. Lembrando que você como que não significa que a sua palavra é lei, mas você tem que entender que ela é extremamente importante para estimar nossas tasks, ok? Beleza, galera. E aí, o que a gente vai fazer? Execução de teste na task. Aqui, ó, eu vou trazer a QA column, né, a coluna de QA aqui. Quando a task estiver na coluna de QA, nós vamos fazer os testes. E aí, nesse caso aqui, nós vamos fazer os testes em cima dessa task, tá? Vamos testar a feature, se ela tá funcionando bem, vamos testar também as integrações dessa feature, tá? Isso é de extrema importância. Esse passo aqui, você vai garantir que aquela feature está funcionando perfeitamente, ok? E, nesse caso, nós podemos ter o reporte de bug, né? O que é o reporte de bug? O reporte de bug é você achou um bug relacionado àquela feature que não existia antes e agora existe, ou você só notou agora. Isso aqui vai voltar diretamente para o desenvolvimento, né? Esse bug report ele vai gerar um bug, né? Quando ele for finalizado, né? Quando ele passar pelo processo de teste, ele vai voltar aqui para nossa execução dos testes, tá? A gente vai retestar aquele bug. Inclusive, eu vou colocar aqui um passo, tá? A mais, só para ficar mais claro. Porque aqui, na verdade, não é a nossa parte, tá? Aqui eu vou chamar de desenvolvimento da task. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? O bug ele vai ser desenvolvido, né? Na verdade, ele vai ser trabalhado, ok? Para depois a gente testar de novo. Outra coisa que pode acontecer, quando você está fazendo a execução desses testes, né, da task, você pode achar bugs que não necessariamente são relacionados à task, tá? Isso acontece com muita frequência. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente criar um bug, né? Esse bug ele vai ser criado e ele vai ser enviado lá para o backlog, tá bom? Eu vou até trazer aqui umas cores diferentes, né, galera? Porque tá muito sem cor isso daqui. Então, esses daqui vão ser as nossas reuniões, o que está em verde, tá? O que estiver em azul são os nossos passos. O desenvolvimento não é um passo de QA, então a gente pode considerar que é desenvolvimento, né, que é o desenvolvedor que vai trabalhar nisso daqui. Eu vou colocar em vermelho o bug report, né, a criação do bug ali. Eu vou deixar no branco o backlog mesmo. E essa daqui é a coluna, tá? Eu vou deixar ela em verde também. Perfeito? Então, galera, foi testado, a task foi finalizada. Então a task vai ser passada para done, ok? Task finalizada. Eu vou colocar como done, porque é uma palavra muito utilizada aí nos boards. E aí, nisso, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos imaginar, então, que tá para done e a gente vai fazer o deploy. O que é o deploy, galera? Inclusive, se vocês querem que eu faça um vídeo aí explicando o que é deploy, release, né? Como que funciona, eu posso fazer sim. Mas aqui eu vou chamar de deploy. Deploy é quando você envia para um ambiente, né? Quando você pega aquela task nova ou sistema, né? Finalizado ali, testado, e ele vai para um ambiente. No caso aqui, é o ambiente de produção. O ambiente de produção, para quem não sabe, é o ambiente que vai ser utilizado aí pelos usuários finais. Então, é basicamente o ambiente mais importante. Aqui nada pode estar quebrado, certo? Então, beleza. Mene, esse cara aqui não pode estar quebrado. Tipo, você só fez uns testes aqui na task e tá tudo certo, é isso? Não, galera. Muito boa pergunta. Inclusive, isso aqui, eu vou até trocar de cor, eu vou deixar aqui numa cor terra aqui para deixar claro que isso aqui é o deploy para produção, é extremamente importante. O que será feito nesse processo? A gente vai fazer os testes de regressão. Regressão. Perfeito? Enquanto isso, quando essa task for para done, né, quando a gente for enviá-la para produção, isso depende muito do processo que você está usando, tá, galera? Isso é muito importante vocês saberem. Vai rolar, nesse meio tempo,
a automação, tá, galera? Quando for feito aí outros testes, né, quando eles são enviados ali para outros ambientes, né, outros environments, eles vão sim passar por teste unitário, tudo. Porém, quando for feito um deploy ali para produção, a gente vai rodar a nossa Web Automation. O que seria Web Automation? É justamente a automação, né, que nós QAs fazemos para que seja testado todo o sistema ali numa velocidade rápida. E, obviamente, a gente pode ter sim teste de regressão, os testes end-to-end, de integração, eles vão rodar todos aqui, inclusive até mesmo o teste unitário deveria rodar aqui, para ter certeza de que o deploy para produção aconteça perfeitamente, ok? Porém, a gente também vai fazer os testes de regressão manual. A gente tem sim a automação que vai fazer isso pela gente, e obviamente a ideia é que a automação ela faça todos os testes ali possíveis, porém, a gente, uma boa prática é sempre fazer os testes de regressão também. Tá? E além disso, né, é muito comum, na verdade, a maioria das empresas não vão ter aí uma automação tão completa assim que vai testar absolutamente tudo do sistema, principalmente se você começou a criar automação e ela ainda não está tão grande assim, né? Então é muito importante que você leve isso em consideração, que você está no meio de um processo. Nesse caso, na minha empresa, a automação está só começando, né? Eu entrei há pouco tempo, então a automação ela ainda está crescendo, então ainda tem bastante teste de regressão para ser feito manualmente. Vou até deixar claro que é manual, tá? Esse teste de regressão aqui ele será feito manual, porém o teste de automação vai rodar em paralelo. E no caso o teste de regressão é um teste que vai testar ali todas as features principais do sistema, verificar se está tudo funcionando corretamente e que o usuário não vai ter nenhum bug no final de contas, tá? Lembrando, bugs existem em todas as aplicações, é impossível ter uma aplicação sem bug, mas a intenção é que você entregue um produto que não tenham bugs encontráveis pelo usuário, né? Um bug aí que vai acabar com a utilização dele ou até mesmo atrapalhar. Os bugs vão existir, mas a ideia é que você faça com que a qualidade do produto tenha um nível muito alto de qualidade, na qual o usuário nem vai notar se esse bug existe ou não, e a ideia é que nem você consiga notar, porque se você notar, você vai sim criar o bug report. Então beleza, vai rodar aqui a automação. Depois do teste de regressão, vai direto para a produção? Então, a ideia é que sim, né? Porém, a gente pode ter sempre, né? Eu vou deixar até aqui como cinza, né? Que pode acontecer, são hotfixes, né? Na verdade, eu nem vou usar um quadrado, eu vou trocar por um losango. O que é o hotfix? Então, o hotfix ele é um bug que você encontrou ali, né? Depois de fazer os testes de regressão, e o desenvolvedor vai ter que trabalhar para consertar ele antes de ir para a produção, tá? Inclusive, a gente pode não somente achar isso nos testes manuais, mas também podemos achar isso nos testes automatizados. Então, caso tenha um hotfix, a gente vai ter que fazer o hotfix. Depois disso, o que a gente vai fazer? Aí sim, galera, a gente vai ter o deploy de produção, tá certo? Então aqui ele vai vir para o deploy em produção. Então, caso exista o hotfix, a gente vai fazer o hotfix, mas caso não, a gente pode seguir direto para o deploy em produção. Chegou em produção, limpei minha mão, acabou? Não, galera. Você tem que rodar os testes Smoke. O Smoke Test, ele é um teste específico aí para testar algumas features randômicas ali do sistema, né, para ver se aquele sistema está funcionando corretamente. Por que é feito o Smoke Test, não de novo um teste de regressão em produção? Porque normalmente, produção, né, o ambiente de produção ele tem dados sensíveis, você não quer ficar alterando, criando dados de teste ali. Então, é muito interessante que você faça o Smoke Test. Ele pode ser tanto manual quanto uma automação. Vou até deixar ele mais esticadinho aqui. E aí, depois de ter finalizado isso, a gente pode falar que... Eu vou deixar até em verde bonitão aqui. Fim. Depois disso, a gente entregou um produto aí que nós podemos garantir que a qualidade está bem feita. Então é isso, galera. Esse daqui é o Software Testing Lifecycle, tá? Ele é de extrema importância para você ter um processo de qualidade bem estruturado. Galera, isso daqui não está escrito em pedra, isso daqui não é bala de prata, tá? É extremamente importante que vocês entendam isso. Isso daqui funcionou muito comigo, né? Que funciona nas empresas que eu trabalhei e funciona hoje na empresa que eu trabalho e nas empresas tanto americanas quanto canadenses que eu já trabalhei, tá? E nas brasileiras também, pode ficar tranquilo. Obviamente, isso depende muito de onde você está trabalhando, porém, eu vou te garantir que muitas das empresas isso daqui vai fazer muito sentido, tá? Obviamente também depende da forma que você está fazendo o tipo de deploy, né? Se você está fazendo um deploy por task, né? Se é feature deploy, se você está deployando só uma feature por vez e está sendo um deploy contínuo, né? Ou se você está fazendo um deploy por release, né? Se você junta um monte de tasks, depende muito da empresa que você está trabalhando. Esse daqui é um jeito que funcionou muito para mim, tá? Obviamente você pode adicionar outros processos de teste, né? Você pode ter ali testes de sanidade, tem os testes de performance que você pode sempre fazer ali nos ambientes para ter certeza que está tudo funcionando corretamente.
Porém, isso aqui é o seu feijão com arroz. Se você está entrando numa empresa e não tem o STLC preparado, né, não existe esse processo aqui preparado para sua empresa, posso te garantir que se você mostrar isso daqui pro seu gerente, ele vai ficar louco. E se você falar isso numa entrevista, né, mostrar esse processo numa entrevista, como você pensa, né, como você estruturaria ali o processo de qualidade da empresa deles, principalmente, né, sendo uma entrevista que você não conhece tão bem, né, o processo deles, eu tenho certeza que eles vão pirar nessa ideia aqui. Então, time, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui uma coisa que realmente eu posso garantir para você que é um processo muito bem estruturado, principalmente se você está iniciando aí na empresa. Até mesmo se você já trabalha na empresa há algum tempo, já tem uma experiência, ter isso daqui descrito, ter isso daqui documentado dessa forma é excepcional e vai te trazer muitos ganhos ali dentro da sua empresa ou até mesmo caso você esteja fazendo outras entrevistas, perfeito? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Galera, esse tipo de vídeo ele dá trabalho, tá? Obviamente eu tive que ir atrás dessas informações, eu também trouxe coisas do meu trabalho atual e de outros QAs que me ajudaram a montar isso. Então isso aqui não é só uma coisa que eu trouxe, é uma coisa que estamos em consenso entre 3 QAs de 3 países diferentes. Então eu acho até difícil achar um tipo de conteúdo que seja tão completo igual esse, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Galera, se você tá aí no Facebook, se você tá aí no YouTube, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, a gente traz conteúdo semanalmente pra vocês, e óbvio, deixem nos comentários, porque a gente sempre olha os comentários, a gente responde todo mundo, e se você tiver uma ideia de um vídeo, uma sugestão, por favor, traga essa sugestão aí pra gente, a gente gosta pra poder trazer aí às vezes uma ideia, né, um conteúdo aí que vocês ainda não viram em nenhum lugar e vocês queriam muito aprender ou até mesmo ver da minha opinião, né, da minha visão que eu tenho, né. Se você estiver no YouTube aí, ativa o sininho. Às vezes você conhece alguém, alguma pessoa que tá aprendendo QA ou algum QA que você já conhece, compartilha com ele. Eu espero que isso ajude essa pessoa também. E dito isso, espero que vocês tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!